Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco, neste momento em que queremos refletir nas palavras lidas em nosso culto, destacando a leitura de João, capítulo 15, versículos 1 a 11, com o seguinte tema: 98 anos proclamando a limpeza realizada pela ação do Espírito Santo para produzir frutos. Que Deus esteja a nos abençoar. Amém. Hoje estamos celebrando o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, o Espírito que Deus em Cristo havia prometido enviar, o outro auxiliador, aquele que iria capacitá-los para serem testemunhas do Senhor. E nós ouvimos o relato em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, sobre o que consistiu o dia do Pentecostes, quando de forma maravilhosa o Espírito Santo desce sobre os discípulos, a manifestação que eles viram como línguas de fogo descendo sobre eles, e logo eles foram capacitados a falar em línguas que provavelmente muitos não conheciam, e mesmo assim eles falaram. Algumas pessoas ficaram admiradas com esse feito e se espantaram. Como é que pode nós ouvirmos na nossa própria língua estes que não sabem falar das grandes obras do Senhor? Infelizmente, no meio desses que estavam admirados, também haviam aqueles que estavam zombando. Olha só podem estar bêbados, não vamos dar ouvidos a eles. E então Pedro profere um grande discurso mostrando que o que eles estavam fazendo não eram eles, mas era a obra do Senhor. Pentecostes marca a obra do Senhor na vida de cada um. Muitas vezes ouvimos que as pessoas querem se encher do Espírito Santo, que nós devemos buscar a unção do Espírito Santo em nossa vida, porque só assim nós sabemos que vamos estar consagrados, que vamos buscar o Senhor para uma vida mais tranquila aqui neste mundo. Se nós buscarmos na história, a tradição nos conta que dos 12 discípulos que receberam o Espírito Santo, 11 tiveram morte violenta. 11 foram martirizados. Apenas o apóstolo João teve uma morte natural. Mas não quer dizer que a vida dele foi tranquila. A tradição nos conta que ele também passou por dificuldades. A unção ou a descida do Espírito Santo sobre o cristão significa isso, que nós vamos sofrer por causa do nome do Senhor. E isto não é demérito nenhum. Isto deve ser um motivo de alegria na nossa vida. Alegria esta que muitas vezes os nossos jovens não compreendem o que é servir ao Senhor. No texto do Antigo Testamento, no Salmo, nos é dito: como pode um jovem conservar pura a sua vida? E o salmista responde: é só obedecer aos teus mandamentos. Como eu citei um pouquinho antes, todos nós fazemos, de uma maneira ou de outra, parte da história da GELB, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Todos nós somos ou já fomos jovens um dia. E alguns ainda até dizem, jovem é um estado de espírito. Então, passando dos 40, 50, 60 anos, ainda se considera jovem. E todos nós fazemos parte da GELB, por estarmos presentes hoje aqui, celebrando estes 98 anos.
E esta pergunta, ela é diretamente para cada um de nós. Como pode um jovem, como eu posso conservar pura a minha vida? É só obedecer aos mandamentos do Senhor. Porque o Senhor diz, lá em Levítico capítulo 19, santos sereis, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Nós só podemos ser santos em Deus. E a Bíblia de Estudo da Reforma explica esse texto de Levítico com as seguintes palavras: Deus liga a sua santidade a Israel com palavras parecidas às que Jesus que disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele é a fonte da nossa santidade, vida e salvação. Deus se ligou a nós pelos meios da graça, a palavra e os sacramentos. De Deus nos alimentam e nos sustentam, assim como a videira alimenta e sustenta os seus ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Essa é a palavra de Jesus para nós. E a videira, ela tem por objetivo produzir frutos. E Jesus espera isto da nossa vida, uma produção de frutos alimentados pela videira Cristo, o Salvador, que nos envia o seu Espírito Santo, no batismo, na Santa Ceia, na palavra, a fim de nos fortalecer e nos capacitar para sermos testemunhas de Jesus. Pentecostes significa a descida do Espírito Santo e também significa capacitados para serem testemunhas de Cristo. E aí surge uma pergunta que nós devemos nos fazer. Nós estamos vivendo a nossa vida sendo testemunhas de Cristo? Nós estamos falando do amor de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor? Nós estamos falando que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e que todo aquele que não confia em Cristo, este não tem salvação? Que todo aquele ramo que não produz fruto, este é cortado e jogado fora? São palavras duras que nós devemos lembrar. Nós podemos ser esses ramos que serão cortados e jogados fora, se nós não estivermos nos alimentando do Salvador. Se nós não estivermos vivendo a nossa vida com a alegria de ser cristão. Ser cristão não é ter a saúde de ferro, não é ter todos os bens que nós queremos, ter sucesso na vida. Ser cristão é reconhecer os seus pecados, confessá-los diante de Deus e ser confortados pelo perdão. É ter a certeza da salvação eterna. Por isso nós devemos viver em nossa mocidade, estarmos apegados ao Senhor e depois, quando não formos mais jovens, continuarmos apegados ao Senhor. Por isso que eu disse, todos nós fazemos parte da história da Gelbe, porque a Gelbe, há 98 anos, está proclamando esta limpeza que o Espírito Santo faz para a produção de frutos. E a produção de frutos é testemunhar o amor de Jesus, é falar do Salvador, é mostrar que Ele é o único caminho que conduz à vida eterna. Não existe outro caminho, não existe outra coisa para se fazer. Cristo é o Salvador. E todas as nossas obras devem apontar para isso. Por isso que nas nossas obras nós não conseguimos nos salvar. Mas nas nossas obras nós apontamos que nós temos um Salvador e que vivemos apegados a este Salvador. Não quero fazer mais nada longe deste Salvador. Por isso ouvimos as palavras de Levítico,
e dizemos: eu quero ser santo porque o meu Senhor é santo. Mas esta santidade não brota de nós. Esta santidade é o perdão dos pecados. Esta santidade é a salvação em Cristo Jesus. Por isso a nossa vida tem que ser como esta bela parreira que está ali, rodeada de frutos, para que as pessoas realmente enxerguem o amor de Deus em nossa vida. Poderíamos até fazer a seguinte comparação: o que é ser um jovem cristão, um jovem da Gelb, contra o que é ser um jovem do mundo. Ser um jovem cristão é dedicar a sua vida ao Senhor, é tê-lo em primeiro lugar na sua vida, é buscar viver os seus mandamentos e continuar a sua vida apegada a Cristo. Ser um jovem do mundo é, infelizmente, dar ouvidos às coisas que querem nos afastar de Cristo. E muitas vezes pode-se viver momentos fervorosos e apegados ao Senhor, mas em outros momentos totalmente longe de Deus. E quando o jovem acaba sendo um jovem do mundo, além de desprezar a palavra anunciada, além de desprezar todas as atividades que a igreja oferece, despreza sobretudo o Cristo crucificado. Por isso o jovem cristão, ele quer estar apegado ao Senhor. Ele quer estar se alimentando da palavra de Deus. Muitos poderiam até neste momento se perguntar: mas pastor, não sou jovem, então não preciso me preocupar? Lógico que todos nós precisamos nos preocupar. Todos nós, se somos cristãos, devemos estar apegados ao Senhor. Devemos valorizar a sua palavra. Devemos buscar estar em contato com a videira verdadeira. E assim estarmos, como o lema da nossa igreja diz para este ano, enraizados e edificados em Cristo. Afinal, Ele é o nosso Salvador. Não existe outro Salvador. Não existe outro caminho. E novamente eu reforço: há 98 anos a Gelb proclama este Salvador. 98 anos de mensagem proclamada de amor. 98 anos de mensagem proclamada de salvação. Há 98 anos atrás não existia a internet, não dava para se gravar congressos, reuniões, cultos. O jovem não podia, através do celular, dar o seu like, buscar ali as atividades. Era tudo presencialmente. A escassez de material e de notícias era enorme. E mesmo assim, há 98 anos atrás, jovens se reuniram para dizer: a Igreja Evangélica Luterana do Brasil precisa alimentar os seus jovens. Porque os jovens fazem parte da igreja, assim como as servas, os leigos e as crianças. E todos nós, novamente eu lembro, já passamos, a maioria, pela nossa vida de juventude. Talvez pensemos, para mim não é mais tão importante a Gelb, a história da Gelb, mas ela é de suma importância para a nossa vida. Todos nós, ao vivermos esta palavra, nós estamos nos preparando para uma vida de frutificar. Frutificar como criança, frutificar como jovem, frutificar como adulto e como idoso, testemunhando a palavra de Deus a todos que estão ao nosso redor. O versículo 3 de João 15 é fundamental para o nosso entendimento da palavra do Senhor. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos
que eu lhes estou dando, que eu lhes tenho dado. A partir do momento que fomos batizados, que o Espírito Santo veio agir no nosso coração, a partir do momento que a palavra foi proclamada, o Espírito Santo age para que nós estejamos limpos. E este estar limpo quer dizer, pecado não nos condena mais. O diabo não pode nos acusar e o mundo não tem mais poder sobre nós. Também não precisamos temer a morte, pois nós cremos que Cristo ressuscitou e assim cremos que vamos ter a vida eterna. Estar limpo em Cristo é isto. É confiar que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E assim como o viticultor limpa a videira para que os ramos produzem, da mesma maneira o Espírito Santo limpa a nossa vida em Cristo para que nós produzamos frutos. E nós produzamos aonde nós estamos inseridos, aonde Deus nos colocou. Na nossa casa, com a nossa família, no nosso grupo de amigos, no nosso local de trabalho, no nosso momento de lazer, enfim, aonde Deus nos colocou. E essa produção de frutos nunca deve ser encarada como um peso para nós. Mas a produção do fruto do cristão é um privilégio. Deve ser efetuada com alegria. Mesmo quando nós, ao ouvirmos a história do Pentecostes, ao vermos a grandeza que foi o milagre de Deus na vida dos discípulos, para eles poderem falar as línguas e serem entendidos por todos que estavam ao seu redor, e o que culminou nisto depois na vida deles, uma vida de perseguições, de sofrimento, de mortes violentas, nós sabemos que vale a pena produzir frutos pelo Senhor. Porque não somos nós que produzimos. Não somos nós que fazemos acontecer as grandes obras de Deus em nossa vida. Mas é o Deus verdadeiro, através do envio do Espírito Santo, que nos consola, que nos fortalece, que assim como uma mãe amorosa, quando fazemos algo de errado, vem e dá aquele puxão de orelha e aquela palmada na bunda para a nossa correção, assim muitas vezes Deus vem com a sua lei para mostrar que estamos errados e que precisamos reconhecer este erro. E reconhecendo o erro, nós queremos estar como nós acabamos de confessar os nossos pecados, andando no caminho do Senhor. Queremos seguir com o que Levítico nos orienta: santos sereis, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. E novamente eu repito, 98 anos que a GELB proporciona oportunidades para os jovens santificarem a sua vida. Infelizmente, sabemos que nem todos os jovens da Igreja Evangélica Luterana do Brasil aproveitam estas oportunidades que a GELB coloca à disposição. Assim como sabemos que nem todas as servas, nem todos os leigos aproveitam todas as oportunidades que a Liga de Servas e Liga de Leigos oferecem. Mas nós devemos estar sempre firmados no Senhor, vivendo em Cristo, enraizados e edificados em Jesus, valorizando o trabalho da GELB, mostrando que se nós queremos jovens puros, perdoados, santificados e enraizados em Cristo, a GELB é a melhor opção. Assim como a igreja é a melhor opção para nós estarmos edificados e enraizados em Cristo. Mas sempre aonde a palavra de Deus é anunciada de forma pura, de forma clara,
apontando sempre o Salvador Jesus. Talvez nós podemos pensar que algumas pessoas poderiam estar hoje aqui para celebrar o culto da GELB conosco, celebrar este dia de Pentecostes. E nós podemos fazer isso acontecer, graças à internet. Nosso culto está sendo gravado e nós poderemos compartilhá-lo, para que mais pessoas também possam ouvir esta mensagem. E de repente, se ao compartilhar esta mensagem, eu for perseguido, desdenhado, ridicularizado, lembremos dos discípulos. Algumas pessoas disseram que eles estavam bêbados, mas Pedro disse, de maneira nenhuma, o que está acontecendo é que eles estão falando da parte do Senhor, conforme já havia sido prometido, lá em Joel, capítulo 2. Por isso, quando compartilhamos a mensagem do Senhor, nós estamos fazendo valer o que aconteceu no Pentecostes, anunciando a mensagem de Cristo para aqueles que Deus nos capacita a alcançar de várias maneiras. E a internet, hoje em dia, é uma delas. Por isso, devemos continuar compartilhando e anunciando a mensagem de Cristo. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado, disse Jesus. Há 98 anos a GELB anuncia esta mensagem. Esta mensagem que no dia do Pentecostes começou a ser proclamada nas mais diversas línguas e que chegou a nós para nós escutarmos esta mensagem no nosso bom português. E assim nós também podemos proclamar a mensagem àquelas pessoas que estão ao nosso redor, falando do amor e da salvação de Cristo Jesus. Afinal, em Cristo nós podemos produzir frutos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para sempre produzirmos frutos, pois nós estamos ligados a Cristo e somos por Ele purificados. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.